Bom dia, hoje nós estamos aqui na localidade de Rua do Fogo, distrito de Vazantes, Aracoiaba, Ceará. Hoje é dia 17 de março e nós estamos aqui hoje diante dessa casa maravilhosa que foi construída em 1850. Por João Eduardo de Aquino. Por que é que nós sabemos da data? Porque o meu avô, Raimundo Eduardo de Aquino, que nasceu em 1852, ele dizia para os filhos a idade da casa que o pai dele havia construído. E ele ficou aqui. Nessa casa aqui ele constituiu uma família com 22 filhos. Todos os 22 filhos nasceram aqui. E aos poucos foram casando, e a proporção que ia casando, ele ia construindo uma casa aqui mesmo, nessa localidade. Ele casou 2 vezes. Primeira vez com Alexandrina Pessoa Nobre. E a segunda vez teve 11 filhos com Alexandrina. Casou-se, ficou viúvo em 1901 e casou com Joaquina de Oliveira. E constituiu essa família novamente com mais 11 filhos. 11 filhos. Então, 11 filhos da primeira família, 11 filhos da segunda família. Tem várias histórias, né, nessa casa. Inclusive, a forma quando ele ficou viúvo e conheceu, no caso, a minha avó. Que eu sou filho do filho mais novo dele, que era o Manuel Eduardo de Aquino. Que nós, hoje nós somos ainda proprietário desta área. Aqui é uma várzea, nós estamos aqui ao lado, na margem do rio Aracoiaba, que fica na minha frente aqui, ali depois desses coqueiros, aí você vai ver essa lindeza, aí tem essa vegetação já é à beira do rio Aracoiaba, que vai aqui e a 500 metros se encontra com o rio Choró, que fica aqui à nossa direita, o rio Choró. Então ele se encontra, o rio Aracoiaba começa na Serra de Baturité e termina aqui no rio Choró. Então aqui é uma várzea. E aqui ele desenvolveu uma atividade econômica, cana-de-açúcar. Claro que tinha uma agricultura também de subsistência, mas o carro-chefe era a cana-de-açúcar. E ele foi pioneiro aqui e conseguiu fabricar aguardente. Começou com engenho de rapadura e terminou produzindo aguardente. E essa aguardente tinha o nome de Juriti, que após a morte dele, que foi em 1937, ele faleceu e os filhos e a viúva, a minha avó, deu continuidade aqui à produção. E depois, mais na frente, foi extinta essa produção, certo? Naturalmente, aqui era uma propriedade que ultrapassa o rio Aracoiaba, são 150 hectares, e ele produzia essa de cana. Literalmente ele plantava muita cana nessa área aqui da várzea, né? Aqui ainda tem a ruína, André, eu gostaria de mostrar a ruína onde era a máquina, que era o engenho, que hoje já está caído, caiu. Eu não tive a oportunidade de, quando eu readquiri, eu não tive a oportunidade de acompanhar, porque já havia sido demolido. Mas ainda tem aqui as ruínas onde ficava o engenho. Aqui. Então aqui a unidade de produção era aqui, certo? Ó, aqui mesmo a gente vê as ruínas ainda
que era onde era colocado o motor, né? Ó, o motor era um motor a vapor. Houve 2 explosões, inclusive morreu o neto dele, morreram 2 trabalhadores nessa explosão. Houve 2 explosões. Então relatam que a caldeira, que era a vapor, a pressão foi muito grande, encontraram caldeira, pedaço de caldeira até a Vajota, cerca de mais de 500 metros daqui para lá. Assim também diz que foi também encontraram lá no Ideal, onde atualmente é o Ideal, encontraram. Então houve esses 2 acidentes, né? Que era vapor, motor. E aqui está aí o sítio muito bonito, que pertencia toda a uma várzea, né? E aqui antes do açude, Aracoiaba, o rio Choró com o rio Aracoiaba, quando se encontra ali, inundava todas essas várzeas, né? Então são várzeas riquíssimas, um solo muito fertilizados, com muitos nutrientes, né? Devido às enchentes, essa coisa toda. Tipo o rio Nilo. André, essa tamarineira aqui, ela foi plantada em 1930 pela tia Benonisa, que era a filha mais nova dele. O meu pai era o mais novo e a tia Benonisa a mais nova das mulheres. Então ela já morreu, mas ela dizia pra gente que ela tinha por volta de 8 para 10 anos quando plantou essa tamarina aqui nesse quintal, né? Que dá essa maravilha aqui, uma sombra, tem muita tamarina bem doce, o pessoal gosta muito, né? Então tem toda uma estrutura. E aqui, se você verificar, todas essas casas aqui dessa localidade têm mais de 100 anos, porque a proporção que o Ciro ia casando ia construindo a casa, né? E assim ficou esse lugar. E esse lugar, Rua do Fogo, que o pessoal às vezes tem curiosidade de querer saber por quê, era porque é o seguinte, tinha um chaminé, ficava saindo fumaça, né, pelo chaminé, e tem aquele negócio onde tem fumaça, tem fogo, e tem também quando passava o corte da cana, então juntava toda aquela palha, né, e era natural naquela época a gente queimava, né, então era um fogo muito grande aqui nessa várzea. Assim também, como tem uma história bem interessante, que acaba de casar com essa realidade de Rua do Fogo, de uma senhora que morava aqui, uma moradora, morava ali nessa estrada, que liga Vazantes e Ideal, e ela teve uma criança desenganada, nessa época não tinha médico, essa coisa toda, levaram para Baturité, esse negócio todo, e foi desenganada. E ela fez uma promessa que caso a criança não morresse, ela acendia uma fogueira, todo dia ela ia acender uma fogueira para São João. E assim foi. E é que a criança salvou-se. Então ela pagou essa promessa, então todo dia o meu pai, minha tia dizia que ela acendia essa fogueira. E todo mundo passava, a estrada era essa, hoje já tem outra estrada ali que pouca gente passa aqui. Mas antigamente era a estrada oficial. Então todo mundo passava e via o fogo. Então juntou, olha a Rua do Fogo, tá certo? Então juntou esse fogo, a fumaça do chaminé, juntou a queima da palha da cana, né, após o corte da cana, e a história da moradora que acendia essa fogueira. Então não tem sítio São Sebastião aqui, mas todo mundo só conhece Rua do Fogo. Já tentaram mudar o nome e tal, mas não pega, continua sendo a Rua do Fogo.